Bom, então, bom dia novamente a todos. Esse é o 11º TCC desse semestre. A gente finaliza com muita alegria com a querida Jordana, né, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, e temos uma trajetória esse semestre remoto. A Jordana cuidou da mãe com Covid, né, Jordana? Né? Teve outras pessoas da família que também pegaram essa doença, né? Está nos obrigando a ficar desse modo, né? Então, é uma grande vitória para todos nós estarmos aqui hoje, né? Eu agradeço muito pelo Luiz ter aceitado ler o trabalho da Jordana, fazer as considerações, e o professor Jadir por ter aceitado também, agradeço imensamente, né? Por estarmos aqui no sábado, agradeço também isso, porque estamos aqui no sábado, o último dia letivo, né, oficial da UFG, apesar de eu ter, a gente saber que tem outros professores que terão bancas de TCC durante a semana, até o dia 16, né, mas mesmo assim, agradeço muito, e vou passar para a Jordana com a apresentação dela, tá bom? Então, mais uma vez, né, bom dia a todos. Agradeço imensamente também a participação do professor Jadir, do professor Luiz, e a professora Cíntia, minha orientadora. Eu vou compartilhar a tela, professora, com os slides. É uma guia, né, ou a tela inteira. Pode ser uma guia, vamos tentar, porque acho que uma guia dá certo. Não, acho que não. Vou tentar uma janela, professora, que a Pode, janela sim. pode tentar. Vai na janela que vai dar certo. Certo? Sim, Agora apareceu para mim também. Então vamos lá, agradeço a presença de todos, professores, todas as pessoas que estão participando nesse momento de tensão, mas também de muita alegria. O tema do meu trabalho de conclusão de curso é a desconstrução da ciência na contemporaneidade, o conhecimento científico em xeque, orientado pela professora doutora Cíntia Letícia. E aí eu começo trazendo a justificativa, né? O que foi que me levou a pensar nesse tema. Confesso que quando eu cheguei no período, né, na disciplina de TCC, eu ainda não sabia muito para que rumo ir, o que pesquisar. Eu sabia que eu queria a professora Cíntia como orientadora, mas ainda não tinha clareza do que seria estudado por mim. E aí, em todo esse contexto que a gente está vivendo, me chamou a atenção, era uma coisa que me inquietava, a ciência sendo questionada como a gente tem percebido que ela é atualmente. A gente, a gente sabe que isso já aconteceu, né, em outros momentos, que isso é também uma construção social que foi observada em outros momentos da história, é observado historicamente, mas parece que de algum tempo para cá tem ficado ainda mais evidente. E a gente pode perceber isso ainda mais agora, né, nesse tempo que a gente está vivendo, e ainda para dar um outro contorno veio a pandemia, né, para colocar tudo isso à tona a todo momento nos jornais, todo o tempo falando sobre isso, né? E como exemplos dessas manifestações são terraplanismo, movimento antivacina, os questionamentos em relação ao clima e ao meio ambiente. Só que isso são coisas,
são movimentos que já existiam, só que antes a gente percebia que estava mais restrito a grupos sociais mais específicos, né, restrito mais a bolhas sociais. E agora não, parece que o aumento do número de pessoas que estão se identificando, o eixo de discurso é muito maior. E a impressão que se tem é que é preciso afirmar e reafirmar o óbvio a todo momento. Então a gente fica meio que nesse círculo vicioso, né? Precisando reafirmar coisas que já não estão mais em discussão. E aí, como as questões que nortearam, eu não sei se eu consegui ser clara para explicar o que me levou a esse tema, mas as questões que eu trago como questões que nortearam o estudo foi quais os motivos para que a ciência passasse a ser desacreditada da forma como percebemos que ela é atualmente, e o que fez emergir a desconstrução do papel da ciência. E aí a organização do trabalho está organizado e dividido em 3 capítulos, sendo o primeiro a credibilidade da ciência em desconstrução e alguns tópicos abordados dentro, o segundo a metodologia de pesquisa e o terceiro a análise dos artigos. E aí, o primeiro tópico do primeiro capítulo, que é intitulado "O que se entende por ciência", eu quis trazer não um apanhado, mas uma breve exposição de qual a definição que a gente tem acesso, se a gente pensar assim numa pesquisa rápida, qual a definição que a gente encontra. E o que é percebido, né? Como que a ciência é percebida de maneira geral. E aí, uma visão comum que se tem em relação à ciência é de que o conhecimento por ela apresentado distingue-se dos demais pelo alto grau de certeza, conferindo-lhe posição privilegiada. E é justamente isso, né? Muitas vezes as pessoas têm essa visão sobre a ciência, mas o que se torna um paradoxo, né? Porque se uma hora ela se caracteriza assim, que ela tem autoridade sobre os conhecimentos, sobre o que ela produz, dos benefícios para a nossa vida em sociedade, então, por que em outros momentos, como a gente percebe agora, ela é uma fonte de dúvidas e desconfianças pelo que afirma ou recomenda? E aí tem a questão do método, né, que mesmo que as pessoas não tenham conhecimento, eu digo de maneira geral, exatamente dos conhecimentos colocados para se chegar a determinada para que as evidências estejam comprovadas e aquele conhecimento faça parte da nossa vida, elas sabem que existe toda uma construção. Mas, então, o porquê, né, do descrédito? Será que é aleatório? A gente percebe é que não, que tem interesses em jogo, né? Então, o que a gente vê agora também de maneira institucionalizada não é mero acaso, é fruto também de construção. E aí, o outro tópico, o descrédito em relação à ciência atravessado pelo entrecruzamento de fenômenos. Aí, o professor Paulo Artacho, ele traz uma consideração que eu acho importante colocá-lo. As manifestações anti-ciência não são questionamentos propriamente ditos, mas uma clara investida no sentido de desconstruir discursivamente a credibilidade científica com o objetivo de defender posições econômicas, políticas ou até religiosas próprias. Assim, qualquer tentativa de trazer ao debate o método científico nessa discussão é inócua, ou seja, é inútil, né? Porque se a pessoa já está carregada de todas as crenças, ideologias, ou mesmo em defesa de posições econômicas, políticas, então não há debate, não há espaço para debate, para diálogo. E aí, então, tendo em vista essa apresentação, aí tem uma das maneiras de poder estudar esse fenômeno maior, que é o descrédito pelo qual a ciência passa, atualmente,
considerando o entrecruzamento, essa convergência desse fenômeno de descrédito em relação à ciência, na convergência com outros fenômenos. E aí, um deles é a ressurgência da sociedade do espetáculo, que essa ressurgência da sociedade do espetáculo é uma alusão ao Guy Debord, que ele escreveu o livro A Sociedade do Espetáculo em 1967, só que ele fazia uma análise da sociedade daquela época, naquele contexto que eles viviam, só que voltado para uma crítica ao marxismo economicista. E aí agora, em 2013, acho que em 2013, o Mário Vargas Llosa também publicou um livro intitulado A Civilização do Espetáculo, em que eles apresentam, em que há algumas aproximações do que o Debord analisou lá, alguns anos atrás, com que o Vargas Llosa percebe no nosso contexto, né? Porque 2013 foi agorinha. Então, eles analisam que o Vargas Llosa, né? Que hoje vivemos a primazia das imagens sobre as ideias. Então, o que importa mais são as imagens, a representação, não, de fato, o pensamento, as ideias, o espaço para debate. E aí o próprio Llosa coloca que as aproximações que ele compreende com relação à análise feita pelo Debord, pelo Guy Debord, é que o livro dele contém achados e intuições que coincidem com alguns temas ressaltados em meu ensaio, tal como a ideia de que substituir a vivência pela representação, fazer da vida uma espectadora de si mesma, implica um empobrecimento do humano. E a proposição do Guy Debord. E aí, o mesmo se diga de sua afirmação de que, no meio em que a vida deixou de ser vivenciada para ser apenas representada, vive-se por procuração, como os atores vivem a vida fingida que encarnam num cenário ou numa tela. Que é isso, a vida representada em detrimento da vida vivida. Só que é preciso ressaltar que o Vargas Llosa ele faz uma análise relacionada à cultura, mas eu acho que não tem como pensar a cultura sem tudo que é intrínseco a ela, né? E aí, então, nesse contexto, se o pensamento fica em segundo plano, se o que importa mais é a representação, qual espaço teria, então, o pensamento nesse contexto? E aí, um outro fenômeno é o fundamentalismo religioso. E aí eu trouxe a visão do Zeferino Rocha, que ele compreende o fundamentalismo religioso como um modo de ser, de pensar e de agir, que resulta de uma crença e de uma adesão incondicionais a uma doutrina religiosa, qualquer que seja ela, judaica, cristã ou islâmica, considerando-a como a única detentora e protetora do bem e da verdade. E, em virtude dessa atitude radical, os fundamentalistas religiosos tratam como inimigos todas as outras religiões e pessoas, que não comunguem com suas crenças nem com seus ideais, tanto religiosos como políticos. Então, se diverge daquilo que eu acredito, daquilo que a minha crença, daquilo que vai ao encontro da minha crença, da ideologia, do que está em conformidade com o que eu acredito, com a crença com a qual eu me identifico, então é também passível de ser questionado. E assim, com a ciência também não é diferente. Apesar de saber que ciência não tá nesse campo de dúvida, né? Pelo menos não dessa maneira, porque os conhecimentos eles representam fatos, não opinião e ainda mais carregado de uma crença a uma determinada adesão religiosa. E a era da pós-verdade, as fake news e o negacionismo científico. E aí, a pós-verdade como algo que surgiu nesse contexto de pós-modernidade, né? A pós-verdade que pode ser conceituada como afirmações, sentenças e ideologias sem qualquer lógica ou até mesmo conexão com a realidade. Os fatos objetivos
tem menor influência entre os aspectos emocionais e as crenças pessoais. As pessoas adotam essa ideologia e as repetem como mantra sem prestarem atenção nos argumentos contrários, por mais válidos, lógicos e fundamentados que sejam, simplesmente ignoram. Também não se preocupam em checar as fontes, repassando quase instantaneamente, difundindo uma mentira, que é o que é mais próximo do que a gente vive, né? E aí os grupos de WhatsApp tá aí para propagar e repassar tanto mentiras, porque as fake news, as notícias falsas, é como um sintoma dessa era da pós-verdade. Então, as pessoas repassam sem checar a fonte, e isso é bastante preocupante, porque está relacionado também com todos os riscos, né, que advém disso, desse espalhamento não só da mentira, mas também desinformação, porque também tem uma organização, a informação a informação é passada com um viés de verdade, com um verniz que parece que aquilo que está sendo compartilhado é construído para parecer que seja verdade, e aí coloca todos os riscos, né, que podem acontecer a partir disso. E aí, então, será que esse confronto se dá por acaso? E o que a gente pode pensar é que não, que não é por acaso em muitos casos, né? Que é também jogo, interesses que estão em jogo, interesses que estão em disputa. E aí, só voltar antes. E aí, quando a gente pensa também que nesse contexto em que as pessoas também têm acesso, a gente pensa que é um contexto democrático, mas até que ponto que é democrático? Porque também representa um perigo esse mundo da internet em que as pessoas também podem dizer, elas podem opinar sobre tudo. E aí cai na questão, né? Mas você pode opinar sobre tudo, mas sobre o que não é passível de opinião, que é fato, você não é necessário que a opinião seja dada, né? Mas não é isso, infelizmente, que a gente vivencia. E aí a metodologia de pesquisa, que é o capítulo 2, que está dividida referência, desculpa, a investigação foi feita a pesquisa a partir de uma investigação qualitativa, sendo a pesquisa bibliográfica o método de obtenção de dados. E aí, para tentar para tentar promover um diálogo com o referencial teórico adotado e fazer uma análise de outros textos também, por meio de um diálogo, foi selecionado dois artigos, que agora a gente passa ao terceiro capítulo. Eles são intitulados É possível uma educação em ciências crítica em tempos de negacionismo científico? Da Mariana Lima Vilela e Sandra Escovedo Celes, que é de 2020, e Ver o que temos diante do nariz requer uma luta constante. A pós-verdade como desafio à educação na era digital, de Gilson Cruz, de 2021. Os artigos foram escolhidos também pela atualidade, né, pela publicação recente, e por trazer, justamente, abordar dois dos fenômenos que eu mencionei anteriormente, pela atualidade da questão e também por trazer alguma relação, né, com a área educacional, que eles entendem que podem ser as implicações advindas desse contexto em que a pós-verdade e o negacionismo impõem para a gente. E aí, no terceiro capítulo, análise dos artigos, vou começar com a definição do negacionismo, se ainda não tiver ficado, porque foi o que eu menos abordei anteriormente, né, apesar de mencioná-lo, mas o negacionismo pode ser entendido como o ato de negar fatos, ainda que esses fatos estejam
não estejam em discussão, porque já é um fato, não é, não é passível mais de dúvidas, de questionamento. E aí, em relação a isso, em relação ao negacionismo científico, as autoras colocam que elas entendem o negacionismo científico, que é um fenômeno que recrudescido com o advento da internet e das redes sociais que agregam e fortalecem grupos identitários e o consumo acrítico de desinformação. Esse processo é caracterizado pela criação de um novo espaço público que, contraditoriamente, coloca em xeque valores democráticos quando discursos acusatórios e reativos tomam lugar do diálogo e do debate de ideias. Então, nesse contexto, não tem o espaço para o debate, para o diálogo, para a conversa, porque também uma das características é colocá-lo como colocar como a partir de controvérsias, né, de polêmicas, coloca como falsa controvérsia. E aí, enquanto elas trazem também uma distinção em relação ao negacionismo e à pós-verdade, que enquanto o negacionismo científico se circunscreve a conceitos e explicações elaboradas pela comunidade científica, a pós-verdade assume um caráter mais genérico e amplo, pois diz respeito à produção e difusão de informações falsas sobre os mais variados temas, sempre com a intenção de distorcê-las a serviço de um determinado grupo cuja ideologia se assume conservadora. Informações são fabricadas ou distorcidas. Então, podemos compreender que o negacionismo científico é um processo mais sofisticado de desinformação, que se estrutura em narrativas conspiracionistas e é travestido de ciência. Então, coloca o negacionismo, elas fazem essa diferenciação, né, para ficar mais claro. A pós-verdade, o espelhamento das notícias falsas pode estar relacionado com qualquer tema, mas o negacionismo vem com esse viés que parece algo de ciência, mas que na verdade não é, né? E aí, a sociedade, e outra coisa que é em consonância com isso, o outro autor, o Gilson Cruz Júnior, coloca que a sociedade passou não só a tolerar, como também defender as distorções que pretendem adulterar e falsear a realidade, que é algo que também ele coloca em discussão. Que não só agora nós temos mais meios para desacreditar, ai, desculpa, que agora a gente não só pode ter acesso a essas informações, propagá-las e tal, mas também a gente passou a não questionar as fontes e aceitar que aceitar, de certa forma, está de acordo, né, com tudo isso. Daí a verdade não desaparece ou dá lugar à mentira institucionalizada, e sim deixa de ser considerada um valor social dominante e inegociável. Em seu lugar, assume o centro, o apelo às emoções, às crenças, e ideologias, que acentuam seu protagonismo nos processos de configuração da opinião pública. Então, considerando todo esse contexto, será qual que é o valor que tem o pensamento nessa civilização, que é a civilização que o Luzer chama de civilização do espetáculo? Porque, pelo que ele coloca, nessa sociedade não há lugar para o pensamento, uma vez que a representação, né, que outros valores valem mais, são mais valorizados, estão, como ele coloca, numa escala mais de importância, né? E aí o pensamento fica relegado a segundo plano. E as implicações formativas e educacionais desses contextos, que eles abordam, tanto as autoras, a Celes e Vilela, quanto
o Gilson Cruz, né? Eles apresentam todo esse contexto, colocando principalmente o negacionismo científico e a pós-verdade, e traz algumas implicações que eles percebem. Estou preocupada com o tempo, professora, mas eu vou ser mais rápida. E aí as autoras Celes e Vilela, elas apresentam uma discussão mais focada na área de educação em ciências. Como que seria possível a educação em ciências nesse contexto de negacionismo científico? E aí elas colocam que apresentam várias posições e colocam que a visão dogmática e romanceada da ciência é preciso que se acabe com isso. Essa visão dogmática está relacionada a uma... Ai, coisa sem falar. Essa visão dogmática da ciência é algo que está distante da vida das pessoas, que as pessoas não percebem, não fazem parte do processo de produção e percebem como algo distante da sua vida, sem aplicação, digamos, sem aplicação prática, ou sem uma percepção mais que possa ser mais relacionada com a sua vivência. E aí elas apresentam a posição do Kominsky e do Jordan, em 2002, que para compreender os fenômenos em sua complexidade, é necessário admitir que eles são forjados em meio a um caldo cultural. E aí isso pode fazer também um paralelo com o que Rouset expôs, né? Não tem como desvencilhar a cultura de tudo isso que é percebido, porque os valores, como coloca, né, onde valores éticos, econômicos, políticos e científicos são muitas vezes conflitantes. E aí, em relação à sala de aula, a sala de aula de ciências deve considerar esses conflitos, mas não pode ser esvaziada das práticas inspiradas na cultura científica, pois são elas que nos qualificam como profissionais da educação a dialogar com nossos estudantes, por meio de ferramentas culturais próprias da ciência. Então, é preciso mudar essa visão. Nem tanto colocar a ciência num pedestal que as pessoas não possam tê-la, que não possam percebê-la em relação à sua vivência mais prática do dia a dia, mas também aproximar isso das pessoas de uma forma que elas possam questionar, que elas possam saber como são construídos os conhecimentos, que elas participem efetivamente do processo também. E elas colocam que se o próprio movimento de dúvida, se a dúvida como constitutiva do próprio processo de construção do conhecimento científico como parte, né, intrínseca do fazer científico, se possibilitou que isso também reverberasse e colocasse a ciência como questionável, os conhecimentos por ela produzidos como questionáveis. E a apropriação, né, na verdade, uma apropriação desse discurso em relação à dúvida, porque a dúvida, ela faz parte do próprio processo, mas isso não cabe a apropriação desse discurso para desacreditar os conhecimentos produzidos e validados pela ciência. Então, elas apresentam, a partir de uma reelaboração crítica, que é a ressignificação das abordagens históricas, assim como a popularização da ciência. Elas trazem as relações CTS, relação que é da ciência, tecnologia e sociedade, como uma proposta de politização da educação científica e como uma das abordagens do ensino de educação em ciências como próxima das pessoas em que é possível. Aproxima, inclusive, de Paulo Freire, da pedagogia histórico-crítica do Demerval Saviani, como sendo uma das maneiras que elas, como uma das abordagens que elas veem como mais como possíveis de abordar toda essa discussão que envolve a sociedade, a ciência e colocar, abrindo espaço para a participação popular. E aí, a necessidade de um engajamento político que também empodere professores e aprendizes nas trajetórias educativas levadas a cabo nas escolas e nos espaços não formais de educação científica. A defesa que elas fazem segue no caminho da não alienação dos sujeitos nas dinâmicas educativas,
de modo a torná-los mais conscientes dos limites da ciência e mais alertas acerca da complexidade das pressões sociais que produzem o negacionismo. Então, elas consideram também, inclusive, o papel do professor, né? E aí eu acho que os trabalhos discutidos aqui nas apresentações das meninas anteriormente apresenta bastante sobre isso. E aí, o que o Gilson Cruz Júnior traz em relação ao fenômeno da pós-verdade, que o que ele concebe como uma demanda para a educação é o desafio da formação dos sujeitos, em consonância com o que as autoras anteriores colocaram, que os sujeitos dotados de modos de agir e pensar capazes de contribuir com o fortalecimento da democracia na era digital, porque é que eles ampliam, né, que não só no contexto educacional, mas a educação nesse momento, né, nessa era digital em que a gente vive. Essa meta implica o reconhecimento não só de novos mecanismos de participação social, mas principalmente de formas de sujeição e dominação emergentes. Em relação a estas, observa-se um deslocamento da ênfase em práticas de silenciamento e censura para seu oposto, isto é, para a banalização da expressão livre e reiterada, que foi o que eu tentei trazer anteriormente, né? Até que ponto esse contexto digital permite uma democratização? Ele permite uma democratização, mas que tipo de democratização é esse? E aí ele coloca como essa banalização da expressão livre e reiterada, porque aí as notícias chegam para a gente como chega e a gente não tem o discernimento, né, a capacidade crítica de pensar, de analisar, ainda mais considerando que o que está em vigor é mais são outros valores e não exatamente o espaço do pensamento, né? Infelizmente. E aí as considerações finais, uma compreensão de que a cultura que privilegia o menor esforço intelectual cede lugar para as manifestações pautadas em opiniões, convicções, ideias e valores alheios à realidade. E o que em relação à educação, a necessidade de uma formação crítica e questionadora como essencial, além da participação democrática dos sujeitos, entendendo estes sujeitos como atores sociais envolvidos com questões impostas pelo contexto social em que vivem. E a reflexão sobre quanto é urgente a gente pensar sobre a civilização desse tempo, né, em que a banalização da cultura afeta a nossa vida de todas as formas que podemos perceber, e as consequências representam um perigo, né, inclusive para a vida. E reconhecendo também as limitações do estudo e um convite para aprofundar o tema discutido, reconhece também que deveria ter sido melhor apresentado, melhor discutido o fundamentalismo religioso, mas considerando todas considerando todo o contexto, né, foi o que foi possível, mas isso não impede que o estudo possa ser retomado em outro momento com o intuito de aprofundá-lo. As referências, e aí também, por último, como uma injeção, pode dizer assim, uma injeção de ânimo, de esperança, de esperança mesmo, num futuro melhor, em que a gente possa ter pessoas mais bem formadas, que a gente possa ser mais consciente em relação ao nosso papel na sociedade. Aí eu trago uma foto da minha primeira dose, do dia que eu vacinei, como uma dose de esperança mesmo e de acreditar em dias melhores em que não haverá mais espaço para discursos como o que a gente tem percebido atualmente, especialmente se a gente pensar no nosso contexto aqui do Brasil. E muito obrigada. Obrigada e desculpa pelo tempo. Eu não marquei, mas pelo horário eu passei bastante. Desculpa. E muito, muito obrigada a todos.
Obrigada, Jordana. Parabéns. O tema é difícil mesmo, não é um tema que a gente ouve desde a infância, né? Então, eu passo a palavra para o membro externo da Faculdade de Educação, o professor Luiz, né? E a Jordana. Luiz, você vai precisar dos slides? Não? Tá. Então, pode fechar os slides, Jordana? E já passo para ele. Bom dia. Eu gostei da foto sua tomando a vacina. Realmente um olhar muito acolhedor para com o que estava acontecendo lá e a pessoa que estava cuidando de você, né? Ali mostra todo o respeito e cuidado que você procurou desenvolver no seu trabalho. Muito interessante a maneira como que você vai. Eu não sei como assim, não é nem singeleza, mas assim, o respeito e o cuidado com quem estava cuidando de você ali, sabe? Na vacina. Você estava mostrando uma parte do seu trabalho ali, né? A confiança em ser terminado no outro, né? Respeito. Acho que, assim, ele me chama a atenção o olhar de confiança, de esperança que estava ali realmente naquela imagem, né? O olhar para o futuro, né? E realmente é muito bacana de ver. Eu sei que aquela foto tá bem interessante. O seu olhar, assim, o semblante seu, assim, tá muito bacana. Dá para pensar um pouco mais sobre isso. Jordana, ó, eu li o trabalho, assim, é um assunto realmente muito interessante. E eu, assim, eu gosto, eu sou meio bagunçado mentalmente. E aí me assusta profundamente alguém que faz o que você faz, muito organizada, sabe? Muito organizado no pensamento. E esse semblante seu, assim, essa calma, deve, só que eu acho que não reflete de fato o que passa dentro da sua cabeça, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do que, assim, é, de onde vem a desconfiança sua? De onde vem as suas angústias, assim, por que que você tá, por que você pensa? Por que você tá, por que fica preocupado com as coisas? Por que isso te angustia tanto? Sendo que, olhando para você, parece ter uma certa calmaria na face. Mas por dentro eu acho que não é isso, sabe? Eu não sei se deu para. Eu acho que sim, eu vou tentar responder o senhor, e aí se eu não conseguir, o senhor fala que eu tento, Estamos que eu tento conversando de responder. boa. Assim, Tudo bem. Eu acho que de novo, isso aqui não é inquérito policial, não é nada dessas coisas. A gente está conversando e a ideia é a gente se legal. comunicar, um compreender o outro, ajudar a avançar nas ideias, nas nossas ações. É só isso, não é nada. Tá Uhum, aprovada, tal, da minha parte, coisa do tipo. Não é isso que tá me interessa. certo. Eu acho que talvez seja só mesmo o meu rosto que passa toda essa calma, essa confiança, mas na verdade aqui dentro tá um turbilhão, nervosismo, as mãos geladas, um pouco trêmula ainda, mas se eu consigo passar um pouco dessa calmaria, eu fico feliz. E realmente, aquele lar da foto era, apesar que foi a minha mãe que tirou a foto para mim, foi tão rápido que quase nem foi possível fazer, capturar mais imagens, mas foram só duas, e aquela eu tava mesmo com esse olhar de esperança. E essa, essa questão que o senhor coloca sobre de onde vem, né? Eu acho que é do próprio medo, porque do medo. Também do medo, se a gente considerar esse contexto que a gente está vivendo, né? Uma pandemia que pegou a gente assim totalmente de surpresa, algo que eu acho que nunca, nunca ninguém imaginou viver. E aí, em todo esse contexto, ainda ter espaço para questionar. Você vai assistir uma televisão, você fica perplexo, né? Diante de tudo que é
que é colocado para a gente. E aí esse questionamento vem disso, desse contexto que a gente vive, porque não querendo colocar, não querendo trazer para discussão alguém que eu acho que realmente não merece, mas alguém ter chegado ao cargo de Eu entendo. a função de presidência é algo inadmissível, né? É inadmissível pensar, e aí quantas vidas perdidas, né? Então eu acho que por isso essa inquietação, porque poderia ser com todos nós, poderia ser inclusive com a minha família, com a minha mãe, que a professora colocou, né? Essa inquietação vem disso, Então, do medo também que causa. tem uma coisa, Jordana, que é muito acreditar no conhecimento, é saber, sabe, por dentro tem acreditar no conhecimento é saber lidar com o medo, né? É saber lidar com as angústias, sabe? E aí, assim, quem se A gente propõe a, tem quem que se, ter esse discernimento, né? Saber que esse conhecimento, que tudo que a sociedade produz é o que vai nos salvar, né? Que esses discursos aí não vão reverberar, não vão. que eu tô querendo dizer para você é o seguinte, é que tem umas coisas, por que eu me emociono? Porque aquelas pessoas que se propõem a trabalhar com conhecimento, elas têm um olhar para o incerto, sabe? Elas têm um olhar para o aberto. Elas não são covardes. Elas lidam com as suas próprias limitações, sabe? Então, quem lida com conhecimento é uma pessoa muito. Deve ser uma pessoa assim, ela tem que trabalhar a coragem, sabe? O imprevisto. Se colocar em xeque, sabe? Então, são coisas que. Não é à toa que o Paulo Freire chama atenção para algumas coisas, fala de coragem, né? Fala de medo, fala de solidão. Não é à toa que o Lucchesi fala de humildade, né? De acolhimento, sabe? Então, se não tem esses elementos juntos, você não tem a formalidade também, sabe? Me deixa muito triste que esses elementos sejam eles utilizados para travar as pessoas, sabe? Para que elas sejam amarradas, sejam intimidadas, né? E isso me deixa muito incomodado. E quando é um pouco que a Cíntia falou de você, né? Antes de mais nada, parabenizo sua mãe, né? Sua família, pelo cuidado com a profissão de professor, né? Até ele estava me perguntando para que serve a educação, nessa caminhada da espécie humana, como que surgiu a questão da educação, né? Para que foi criada a educação? A gente pensa em educação formal, mas ela já existia o cuidado com o que foi construído, né, pelas pessoas que se desprontificaram a virar as costas dos familiares e conhecer o não familiar, né? O incerto, né, que eu estava falando, o mistério, né? E aí são todos fantasmas que ficam orbitando. Eu acho que é um profundo desrespeito que as pessoas têm quando não cuidam das coisas que foram arduamente construídas, né? Mas isso é um processo, né, não é trivial, né? Então por isso que tem os progressistas, os conservadores e os no meio do campo, no meio do caminho, né? Então aqueles que conservam tentam manter as coisas, né? Mas tem gente que é retrógrada, quer voltar para o buraco, né? Então, assim, tem coisas que a gente está trabalhando que são da alçada do ético, do afetivo, né? Da moral, da filosofia moral, da ética, né? Então, tá, mas eu estou contando essa história porque de onde vem essa angústia sua, né? Assim, da sua caminhada, da escolarização, da sua família, essa cabeça fervilhante, né? E aí você conseguir depois escrever um texto tão bem escrito, né? Eu realmente, poucos textos assim, eu vi um controle tão grande das frases, sabe? Das expressões.
no TCC, assim, pouquíssimos, até em textos mais em outros níveis. Então, realmente, deve ser uma batalha interna que você vive, surreal, tá certo? Eu fico muito contente de poder ter lido seu trabalho por causa disso, né? E aí eu chamo a atenção de que muitas pessoas não estão afim disso. A história do cru e do cozido, né? Então, ou seja, a questão da imagem que você colocou e o ver, né? E aí eu estava lembrando de um... desculpa a minha... Eu tô querendo, assim, eu gostei do trabalho, tá certo? Essas coisas que me fazem pensar, o seu trabalho que me faz pensar essas coisas, tá certo? Eu agradeço por isso. Você nos ofereceu um esforço, um cuidado, e eu estou tentando retribuir de alguma maneira. Primeiramente, as coisas que eu aprendi com ele, e aprendi com você, e agora estou tentando devolver alguma coisa, né? Eu acho que essa é a questão. Eu acho que é isso que a gente precisa disso, né? A gente, como a gente nasce, como a gente é um buraco, né? Que não preenche nunca. Eu preciso um do outro para poder caminhar. E aí tem esse livrinho aqui, bacaninha, eu gostei, pelo menos. O respeito ou olhar atento do Esquirol, né? Porque a gente falou tanto de ver, né? De imagem, e aqui ele fala que as pessoas, elas podem até ver, mas elas não olham, sabe? Não tem um olhar cuidadoso. Quando a gente, aí você fala da internet, ela é muito rápida, tal, e ela fica excitando as pessoas, e as pessoas perdem um olhar cuidadoso para com os outros, com o mundo, né? Tá bem interessante. Tem esse outro aqui que eu acho que vale a pena ler, esse do Esquirol aqui, mas esse aqui eu acho que também vale, esse aqui eu indicaria para você também, que eu acho que algumas coisas, depois eu passo para a Cíntia, tem algumas tretinhas aqui que eu não concordo, mas tirando isso, eu acho que algumas coisas ajudariam até a avançar no seu pensamento, né? Por exemplo, ele vai classificar aqui tipos de fake news, como lidar com as fake news, qual é a da pós-verdade, ou seja, dá para fazer pontes e fazer aprofundamentos com as suas análises que você pegou e destacou nos artigos, né? Então, depois eu passo para a Cíntia, mas ele vai chamar atenção também de quando surgiu essa ideia de fake news, o termo, em 96, vai falar o autor, eu não me recordo quem é. Então ele vai contando a historinha, depois vai falar da importância do termo, até foi para o dicionário, Oxford, lá, não sei o quê, vai contando a historinha. Mas eu acho que enriquece seu trabalho desse cenário, né? Mais particularmente eu queria chamar a atenção de algumas coisas, mas agora de algumas chatices. Por exemplo, não é porque é cientista, ou não é porque eu estudo que nós estudamos, exatamente por isso que nós estudamos, que nós temos que aprender a lidar com nossas limitações, fazer ela um pouquinho para frente, né? É que o Paulo Artacho fala besteira naquela parte que ele fala de método lá. Porque a ciência não se reduz a método, né? E ele coloca lá, se me falha a memória na citação, o desrespeito ao método, alguma coisa do tipo na citação lá. Como se existisse o método. Não existe o método na ciência. Não existe isso. O método não existe. Existem um monte de estratégias, de procedimentos. Se eu for aqui na física e perguntar para o Herbert, qual é o seu trabalho? Meu trabalho é simulacional. Então ele tem uma estratégia de trabalho que não é empírico. O dele é simulacional e faz ciência. Se você pegar o teórico, é outra pegada. Vocês pegar o experimental, isso eu estou falando de maneira macro, né? Então, essa ideia de que existe um método, ela é inclusive um dos problemas que ficam se discutindo. Porque a ciência tem aquela rotina lá e quem não tem acesso àquela rotina, aquele procedimento, está aleijado da participação, né? Então, uma das discussões da área de ensino de ciências é a questão de que existe uma pluralidade de métodos. E não
Né? Então, por exemplo, tem experimentos que só existe um experimento na física. Por exemplo, você acha que dá para ficar reproduzindo o experimento de medir de detecção de partículas, o graviton lá que o Einstein tinha previsto? Então, tem experimentos que são únicos. Né? Então, existem coisas, então não existe aquela ideia de o método, não existem métodos. Né? Se você sair perguntando por aí, cada um vão falar coisas ou fazem coisas diferentes. Então, eu não gosto. Então, assim, aquela situação para mim tem problema do ponto de vista da cabeça do Artacho, né? A minha leitura. Isso depois, é por isso que eu acho que tem que colocar uma nota de rodapé na parte. Eu até marquei aqui no texto, quando você vai falar do método. Você até fala, ó, método aqui da ciência, alguma parte lá, que não me recordo qual é. Falar do método, eu acho que é bom colocar uma nota de rodapé, falar que não é o método no sentido de uma única estratégia, né? Entende? Até vocês esboçam o entendimento que não é só um caminho. E o Artacho vai lá e fala que é uma coisa só. Né, o artigo, no singular. Então, assim, outras coisinhas assim que eu acho que, particularmente, Jordana, eu reconheço a sua admiração pelo trabalho da sua mãe, sabe? O esforço que ela fez para criar você, por pouquíssima que as coisas que a Cintia já falou. E eu até como maneira de respeitar, eu acho que você devia continuar estudando, assim, entendeu? Acho que até por respeito a todo o esforço que sua mãe e sua família fizeram, eu acho que você devia continuar estudando. Acho que nós todos merecemos isso, não é só você, sabe? Todos nós aqui vamos ganhar coisas. Então, apesar do respeito que você tem pela profissão de sua mãe, o carinho que você tem pela sua mãe, pelo trabalho de ser professor de educação infantil, eu acho que você, sem esquecer dessas coisas que são basilares para você, na sua constituição, né? Poder falar de hábitos do Bourdieu, mas é disso. Ela ajudaria quando você vai adentrar outros campos, né? Campo universitário, campo sei lá o quê, e de não sumir com isso, não destruir isso, né? Enriquece e fertiliza outros espaços, né, sociais. Então, acho que essa é uma coisa. Eu chamaria atenção de linkar melhor o capítulo 1 com o 3, né? Deixar mais claro que você montou algumas ideias e que você está chamando aquilo de referencial teórico. Você pensou coisas e você construiu uma estrutura que você chama aquilo de referencial teórico. Porque, na verdade, ali tem umas junções de ideias que vão guiar a sua análise. Não é o referencial teórico no sentido estruturado, de um trabalho sistematizado, de uma teoria, né? Mas é um ajuntamento de ideias que você destacou lá para poder usar como baliza de análise. Então, esse é E aí, quando você faz esse movimento do capítulo 1 para o 3, o 2, para mim, eu acho que precisaria com um pouco mais de zelo, explicar por que você recortou aqueles materiais, como você fez a análise dos textos, qual tipo de se fez uma leitura, se não fez. Mas não importa. A priori, se você viajou na maionese, se você recortou, pegou palavrinhas, pegou papelzinho assim, colocou um monte de cada palavrinha você fez um papelzinho, jogou para cima e vê qual caiu para a esquerda, qual caiu para a direita, método randômico, sei lá que você está aprontando. Mas você contar para as pessoas o que você fez, para que as outras pessoas possam questioná-la e usar contra você o que você fez. Refinar seu pensamento e assim por diante. Então, acho que precisa melhorar o capítulo 2 nesse sentido, porque quando a gente faz a associação do 1 com o 3, a parte da imagem poderia ser brincar um pouquinho mais. Por exemplo, por que não apareceu a ideia da imagem lá nos artigos que você destacou? Ou seja, a questão da imagem aparecer, ocupar o lugar da escrita, por exemplo. Ou seja, o que a imagem diferencia da escrita? Então, por exemplo, quando a gente era humano na caverna,
A gente fazia lá os rupestres, a gente fazia a imagem. Eu tô encerrando, tá certo? Mas eu tô só mais brincando com as ideias do que, de fato, só estou colocando uma minhoquinha na sua cabeça, que sua cabeça já ferve bastante, não precisa de mais minhoca, mas eu acho que você vai gostar de ficar brincando com as coisas, né? Você gosta disso, né? Não é à toa que também chamou o Jadir na banca. Eu tenho um profundo respeito pelo pensamento, se você não tinha chamado ele. Se você tem um profundo carinho pelas pessoas e pelo pensamento, cuidado com as pessoas, você chamou a Cíntia, sabe? O esforço, o carinho que a Cíntia tem, o respeito com as coisas. Então, olha só, você foi compondo um cenário familiar, né? Mas voltando, a brincadeira é que, quando na questão do rupestre lá, você às vezes pintava a imagem para representar o que era, sabe? Quando a gente começa a fazer a escrita, é um distanciamento das coisas. Você não consegue mostrar o que é, você tem que contar. Então tem um distanciamento da imagem, daquilo que você representa. A escrita permite que você pare para pensar, se distanciar. Lógico, dá para pensar nisso na arte também, nos quadros, dá para pensar. Mas a escrita, como formalidade, ela tem dá esse tempo de você se distanciar do objeto, sabe? E fazer os pensamentos, e não fazer a coisa no cru, mas no cozido. Então, a imagem, ela vai tirando, essa imagem que a gente é bombardeado, tá, ela vai tirando esse distanciamento. E aí a gente fica só sendo excitado, né? Passar o dedinho no celular, sabe? Só fica sendo um umbigo. Então, o que eu senti falta no final das contas foi que por trás disso tem uma lógica economicista muito grande, que fica entrando em vários espaços, deturpando as coisas. E não é qualquer pensamento que morreu. As pessoas pensam, elas vão lá, elas fazem escolhas, sério, mas pode falar que é uma escolha ruim. Mas o pensamento que você colocou no final lá no trabalho, o pensamento morreu. Ele não morreu. Certos tipos de pensamento que morreram. Isso que eu queria chamar a atenção. Então não é que o pensamento morreu. Nós pensamos. As pessoas também. Mas não é. Interessa certos tipos de racionalidade e outras não. Existe certo tipo de pensamento que interessam, outros não, para certos grupos, né? E aí, então, ou seja, acho que por isso que eu acho que tem que fazer um esforçozinho de brincar um pouquinho mais com as presenças e ausências assim, nos artigos, né? Dessa questão da imagem, por exemplo, a questão do religioso. Por que não tem o fundamentalismo lá, nos aqueles artigos? Não discutir nada de fundamento religioso, econômico, né? Então, ou seja, aqui em síntese, eu acho que você poderia depois gastar. Não, tá, assim, o trabalho tá. TCC tá tranquilo. Mas do ponto de vista para você mesmo, de fazer perceber as coisas, né? Entende? Então, por exemplo, o cientista, quando é que ele é capturado pela lógica da imagem? Só para brincar um pouquinho. Quando que ele é capturado? Pela lógica da imagem. Quando ele precisa estar em todos os lugares, né? Assim, ele deixa de cuidar do pensamento e começa a cuidar do marketing. Ele quer fazer. Então ele começa a ir para os outros lugares e deixa de cuidar do pensamento, por exemplo. Isso acontece na ciência. Então, assim, é só para. Mas então tem várias coisinhas que dá para você, como você gosta de pensar, dá para ficar brincando e fazer essa pontezinha. Só dei umas brincadeirinhas, só para você. Uns brinquedinhos para você brincar aí. E obrigado, viu, Jordana? E obrigado a Cíntia também pela oportunidade. É um assunto realmente muito importante, né? Obrigada, professor Luiz. Jordana, você quer fazer algum comentário sobre a fala do professor Luiz? Não, professora, só agradecer pelo todos os apontamentos, e aí depois rever, né, a gravação, para poder brincar da forma como ele coloca, né, pensando além, a partir do que foi exposto, mas pensando além. Obrigada, eu passo a palavra para o professor. Só um minutinho só, olha só, a gente reclama tem outras coisas, tem um mito do Thamus lá, né, a gente está no livro do Neil Postman, fala que as tecnologias têm assim, né, tem a história do mito lá tal, mas em síntese, sempre tem o lado positivo e negativo, tem a questão da internet tal,
Mas ó, até o Reinert aqui, ó, tá, tem o Lucas, lá da física, participando. O Reinert estava até agora de pouco aqui, é lá de Parintins, no Amazonas, aqui assistindo sua apresentação. A Sabrina Tocantins, sabe? Então, assim, tem coisas e tem coisas. Obrigada. Professor Jadir? Agora, meu bom dia formal, né? Como participante desta banca, com muita alegria. E cumprimento inicialmente as pessoas que estão participando. A maioria não conheço, de nome me é familiar aí o nome de Joana d'Arc, né? Mas as outras pessoas não conheço, mas saúdo com muita alegria por estarem dando esse apoio à Jordana. Saúdo o professor Luiz, de nome já conhecido por intermédio da Cíntia, mas ainda não tinha tido o prazer de trabalhar com ele, e digo que fiquei muito impressionado por esta fala inicial aqui, né? Ele se assume como desorganizado, como uma pessoa que está brincando, mas eu nunca vi um brinquedo tão sério na minha vida, e tão bem articulado, com ideias tão substanciais. Obrigado, professor Luiz. Eu também fiquei aqui junto com Jordana, me deliciando com os seus brinquedos. Esse brinquedinho sobre o pensamento é fantástico. E eu penso que Jordana vai se aproveitar muito da sua fala. Cumprimento também a professora Cíntia, minha querida colega de Faculdade de Educação. Infelizmente, minha aposentadoria interrompeu nossa convivência. Gostaria de ter trabalhado junto com você, Cíntia, por muito mais tempo, mas são circunstâncias da vida, e fico feliz de ver que você está com o mesmo carinho de sempre, com o mesmo carinho que eu conhecia em você em relação aos alunos, e sendo tão acolhedora, tão afável com os alunos, e eu tenho certeza que você vai construir uma passagem, está construindo uma passagem muito fecunda, muito bonita na Faculdade de Educação. Isso é a educação. Mas, de qualquer forma, eu já fico feliz por ter sido seu colega por um breve período na Faculdade de Educação. E saúdo agora a minha querida ex-aluna Jordana. Como eu gostaria de continuar sendo seu professor, né? Se eu pudesse orientar um mestrado seu, eu ia concorrer com a Cíntia. Cíntia não está no programa ainda não, né, Cíntia? Eu estou no programa de ensino de ciências. Ah, lá no planetário. Estou com a Glaucia, entrou agora esse ano, estou com 5 orientandas da pedagogia lá fazendo, e a Jordana a gente vai ter que brigar no laço. Mas ela não quis, eu convidei. Como eu não estou no programa, eu não tenho nenhuma chance de concorrer com você. Eu acho que então, já entrego os pontos desde já. Mas, enfim, primeira coisa que eu gostei muito da fala do professor Luiz foi dessa estratégia de ele falar com o lado de dentro da pessoa, né? E eu também gostaria muito de falar com esse lado de dentro da Giovana, contando como é que foi o meu encantamento com a Jordana, como é que foi que eu me apaixonei pela Jordana. Desculpe, aí o Rani não tem nada a ver com coisas extra-acadêmicas, né?
meu encantamento com a Jordana foi quando eu cheguei à Faculdade de Educação em 1991, acho que Jordana nem tinha nascido ainda, eu encontrei algumas coisas lá na Faculdade de Educação que eu estranhei muito. Havia lá alguns colegas professores que usavam como estratégias de avaliação um negócio chamado a participação em aula como item da avaliação, a participação em aula como item da avaliação. Davam nota pela participação do aluno nas aulas. Eu achei isso muito estranho, né? E como eu já vinha de outras experiências de escola, de educação, na PUC de Campinas, São Paulo, antes da PUC no Jimirim, no interior de São Paulo. Eu sou goiano, mas meu começo de trabalho acadêmico foi por lá. Então, eu nunca adotei isso, porque eu tinha uma desconfiança enorme. Nem sempre o aluno que mais fala é o aluno que mais se envolve com o processo de aprendizagem. Então, eu nunca adotei esse processo. E eu, Jordana deve se lembrar, eu sempre me assumi como um professor tradicional. Eu nunca tentei pousar de moderninho. Eu sempre me assumi como professor tradicional. Dizia isso em aula abertamente. Olha, não tem problema se vocês vão me chamar de um professor conservador, tradicional, naquilo que são, digamos, os afazeres da sala de aula, a sala de aula como espaço de trabalho, né? Isso, para mim, era muito importante. E eu dizia claramente, não abro mão da prova escrita individual sem consulta. É porque eu sou carrasco, é porque eu quero castigar. Não, é porque eu quero ter um momento em que cada aluno se manifeste, né, diante do processo de leitura de textos, de reflexão dos textos. Então, por isso que eu quero ver a prova escrita, porque nós precisamos da escrita, nós não podemos abolir a escrita. A escrita é uma ferramenta fundamental para nós, né? E aí é que vem, quando começou meu encantamento com a Jordana, até o dia em que eu li a primeira prova escrita da turma, a Jordana não tinha falado absolutamente nada na sala de aula. Ela estava lá, me lembro direitinho o canto no fundo do lado esquerdo em que a Jordana sentava. Esquerdo para a minha visão, né? Eu olhando para a sala de aula, ela lá do lado esquerdo, no fundo da sala. Até a primeira prova escrita, Jordana não tinha dito uma palavra em sala de aula. E quando eu peguei a prova dela para ler, eu fiquei quase que petrificado. Para um primeiro ano de graduação, um texto com aquela articulação, com aquela lisura e com aquela capacidade de conversar com o conteúdo que nós estávamos lendo. Então, eu tenho, sinceramente, eu tenho saudade dos textos da Jordana nas provas dela. E acho que foi isso que o professor Luiz também viu agora, como Cíntia e eu já estamos acostumados com isso, mas o professor Luiz viu agora esse texto da Jordana para esse trabalho final de curso. Evidentemente, né, é um texto que qualquer leitor vai pegar e vai entender que é um texto em processo, não é um texto acabado, é um texto que está sendo feito com a medida do tempo que foi possível para Jordana. Evidentemente, como ela está tratando de coisas difíceis, pesadas, complicadas, que envolvem conceitos, leituras, etc., não é uma discussão fácil de ser feita,
né? Mas eu leio nas entrelinhas do texto, por debaixo do texto, com toda clareza, né, a necessidade de um tempo mais longo de decantação dessas leituras, de reflexão dessas leituras, até de suspeitar de alguma coisa, né, como, por exemplo, apontou o professor Luiz sobre a questão do método, etc. Então, é evidente que o texto tem tudo isso, mas gostei do professor Luiz ter me antecedido para já dizer, fique tranquila, nada disso compromete a finalização do seu processo de graduação. Então, vamos considerar, então, o que a gente pensa, e nisso eu penso que professor Luiz e eu estamos afinados no sentido, Jordana, o que eu vou falar não tem absolutamente nada a ver com julgamento do seu texto. Todo o meu investimento na leitura do seu texto e tudo que eu vou dizer agora, não precisa anotar nada, que depois eu te passo o meu arquivo com as anotações, tudo que eu vou falar agora é sobre o 13 de junho de 2001 em diante. O 12 de junho encerra-se aqui hoje. Meu interesse é o que é que você vai fazer daqui para frente, né? Então, a minha fala é como eu penso que você pode dar sequência a essa discussão. Eu penso que é uma discussão importantíssima, é uma discussão muito necessária, muito urgente de ser feita, e como é que eu, modestamente, numa leitura rápida do seu texto, penso que pode ser esta sequência. Então, eu estou falando com a Jordana do dia 13 de junho em diante, né? Então, é o daqui para frente. Eu vou passar brevemente algumas coisas do seu texto, mas depois eu te mando as anotações, você não precisa se preocupar muito. Eu não entro muito na discussão do título dos trabalhos, mas eu gostaria de sugerir que você repensasse, mas pode deixar, não precisa mudar agora, não. Mas eu acho que a questão não é desconstrução da ciência. Desculpe, professor Luiz, se eu estou sendo ousado em dizer que talvez esse questionamento do título afine um pouco também com a sua fala, porque me parece que a maioria das pessoas que estão aí, digamos que nós podemos elencar dentro do que nós chamamos de esse negacionismo, elas não têm nem competência para negar a ciência, para questionar a ciência. Me parece que a desconstrução, a desacreditação aí é do conhecimento científico, né? Essas pessoas não têm capacidade para questionar a física, para questionar a genética, né? Para duvidar da genética, eles não têm nem elementos para isso, mas estão pondo em dúvida a vacina, que é um efeito, né, do conhecimento científico, que é um produto, um resultado do conhecimento científico. Então, me parece que a desacreditação é do conhecimento científico e não em si da ciência, né, que eles nem teriam competência para isso, né? Bom, ao longo do texto eu tenho algumas anotaçõezinhas em vermelha, não vou comentar, vou deixar para você olhar depois. Apenas aqui no item 1.1, você está citando o site Wikipedia, eu não sei nem qual é a pronúncia certa. Eu acolho como leitor agora no seu TCC, mas faço uma solicitação. A partir do dia 13 de junho, você não cite mais esse site. Você até pode ler. Eu, de vez em quando, vou lá e vejo algumas coisas, mas não cito, né? Por quê? Porque ele próprio se assume como um site não confiável do ponto de vista científico. É um monte de informações que as pessoas vão recolhendo e jogando lá. Então, eu acho que, assim,
para um trabalho acadêmico, eu acho que não é suficientemente seguro a gente fazer uma citação desse site. Mas para o seu trabalho agora, eu não vejo problemas tão graves. A questão do fundamentalismo religioso, também o professor Luiz notou, eu penso que precisa ser melhor equacionado, né? Eu acho que não é só a questão de a pessoa que faz parte de uma religião, ela tratar as outras como falsas. O problema, no seu trabalho ou no seu objeto de pesquisa, o problema está em outra natureza. No sentido de as pessoas se apegam superficialmente a algum elemento religioso como resposta pronta. E, a partir desta resposta pronta, vinda da religião, pode vir da Bíblia, pode vir do Corão, ou a distribuição a venda de um grão de feijão como remédio para curar a Covid, como um determinado líder religioso fez no Brasil em 2020, né? Vendendo por R$300 ou R$1.000, né? R$1.000 um grão de feijão para curar a Covid. Então, a questão é mais complicada no sentido assim de que, em algum discurso religioso, se constrói uma narrativa da solução pronta, pela qual não temos necessidade de recorrer à ciência. Essa que é a questão grave do fundamentalismo religioso, né? Enfim, mas acho que para você ir pensando também, né, isso pode ser melhor equacionado depois, né? Eu chego agora ao final, eu fiz umas anotações, estão lá no final para você olhar depois, que eu vou dar uma passadinha bem rápida, prometo. Então, no atacado, eu vejo que seu trabalho tem um bom senso de problema, né? Você olha para esse seu objeto, né? A desacreditação da ciência ou do conhecimento científico, e você sabe perfeitamente o que você quer interrogar nesse objeto, né? Então, eu penso que tem esse senso de problema, uma capacidade exemplar de escrita. Também concordo com o professor Luiz, eu lido com muitos textos de mestrandos e doutorandos sem a qualidade da escrita do seu texto, tanto de situações em que eu vou para as bancas, como até de orientandos meus, orientados por mim, que estavam longe da sua capacidade de escrita, no doutorado, né? Então, acho que isso é muito, muito interessante. Não é só que você escreve bem, é uma escrita articulada, é uma escrita fluente, né? Então, de modo geral, um comentário geral é um pouco isso. Eu vou dar mais valor e vou até ler o que eu escrevi aqui, sobre a questão do mérito, né? O daqui para frente. Como é que eu penso que você pode continuar desenvolvendo, né, esse tema e pesquisando nesse objeto de pesquisa. Primeiro, é muito importante a preocupação em chamar uma discussão no âmbito da ciência para o fazer educacional. Afinal, é principalmente na escola que acontece a formação, tanto a formação científica quanto sobre a importância social do conhecimento científico. Mas talvez você tenha fechado muito foco no fazer da escola à questão do currículo. Você tem razão quanto à necessidade de que o currículo expresse essa formação, mas toda a lógica do seu trabalho aponta para um horizonte mais amplo,
o horizonte do papel da ciência para uma nova sociedade. Então, afunilar na questão do currículo pode atrair a atenção do leitor para uma particularidade até certo ponto perigosa da formação, que é reduzir a formação a uma questão de conteúdo. A formação é muito mais que conteúdo. Ela está diretamente implicada na relação entre escola/educação e sociedade. Segundo ponto, aqui eu vou convergir também para uma fala do professor Luiz. Os capítulos 1 e 3 assumem maior responsabilidade quanto ao conteúdo analítico do trabalho, mas me pareceu que eles não têm um bom diálogo entre si. Começa se tratando de um entrecruzamento de fenômenos com 4 componentes, são eles a ressurgência da sociedade do espetáculo, o fundamentalismo religioso, o negacionismo científico e a era da pós-verdade. Fica uma expectativa de que, ao final, é sobre isso que vai versar a sua análise. Mas a empiria, né, que é o seu capítulo 3, é sobre 2 artigos, cuja seleção também é um pouco confusa, e esses 2 artigos não abrangem suficientemente os 4 componentes do seu entrecruzamento. Terceiro ponto. Com isso, é preciso que se diga que ainda não temos em mãos um texto acabado. Ele tem materiais muito preciosos, com uma pertinência histórica e acadêmica indiscutível, mas ainda é um texto em processo. Não está finalizado. Quarto ponto. Como é que penso a continuidade desse processo? Em termos gerais, para que ocorra esse diálogo entre os capítulos 1 e 3, eu sugiro 2 procedimentos que eu considero muito simples. O meu simples não quer dizer superficial, não. São simples no sentido da sua objetividade, né? Você consegue agarrá-los com clareza, né? É lógico que eles vão exigir trabalho, inspiração e transpiração também. Bom, então, 2 pontos, 2 procedimentos para, quem sabe, você atingir, né, colocar os capítulos 1 e 3 num diálogo melhor. Primeiro procedimento, elaborar melhor o capítulo 1, com uma definição mais clara e precisa sobre os 4 componentes. Penso que a ideia de entrecruzamento não está dando a qualidade teórica de que o capítulo necessita. São o quê? São categorias? São componentes históricos a serem analisados? Ou poderíamos chamar de fatores históricos associados, que são, por sua vez, formadores do seu objeto. Fatores históricos que, a partir de meados do século XX, vêm se somando em um processo socioeconômico político e resultando nesse caldeamento cultural que desqualifica o conhecimento científico. Seria isso? Você tem um problema, que é a desconstrução do conhecimento científico. E a causa desse problema, que é histórica, não é personalística, não é um indivíduo que está fazendo isso. Então, a causa desse problema, que é histórica, é multifatorial. Formou-se historicamente com o consórcio de vários fatores. Segundo procedimento, o conteúdo do capítulo 3 teria que ganhar uma outra empiria, uma outra base de dados, com a definição de uma pesquisa em algum tipo de material a ser analisado, a partir do capítulo 1 ou em confronto com o capítulo 1. E os textos que você utiliza no capítulo 3 mudariam de status, eles passariam de empiria para serem incorporados ao seu referencial teórico. Enfim, são essas considerações bastante formais, mas eu penso que
enfim, é a minha reação ao seu texto, e fico numa enorme torcida para que você dê sequência a esta pesquisa, que eu a considero muito pertinente, muito necessária, e eu tenho certeza que você vai fazer isso dando um enorme prazer a quem vier orientar seu mestrado e seu doutorado. Parabéns, minha querida ex-aluna. Obrigada, professor Jadir. Jordana, quer fazer algum comentário? Agradecer, professora. Professor, obrigado. Infinitamente obrigado por todo o carinho, todas as considerações, o socorro também, pelas palavras no início, me emocionou. Muito, muito obrigada. Lembro também exatamente do meu primeiro período lá, que o senhor nos recebeu, inclusive, no primeiro dia de aula, a sua aula. Lembro como se fosse hoje, com muita saudade e muito carinho por tudo que pude aprender, por toda a admiração que o senhor desperta. Obrigada por tudo. Avante! Tá bom. Então, com relação ao Wikipedia, a gente tinha conversado, né, Jordana? Ela falou assim, não, professora, mas é que eu queria mostrar o que as pessoas vão encontrar. Ela falou assim. Então, ela queria... Eu falei assim, ó, o Wikipedia vai, pessoal, ou Wikipédia, o pessoal vai questionar, né? Aí ela falou, não, mas eu queria mostrar, por exemplo, quando as pessoas comuns, assim, as pessoas no dia a dia, vão perguntar, o que é ciência? Aí digita lá, e vão encontrar isso aqui. Ela falou, eu quis deixar por causa disso, né? Aí eu falei, vamos ver o que a banca fala, porque, né, Jordana, a gente foi uma... Você colocou uma explicação, né, que não seria utilizado como referência, mas só dessa forma como a senhora colocou. Então, aí talvez a gente errou, é isso, né, professor? É melhor não colocar, mesmo que seja para demonstrar o que as pessoas comuns vão encontrar, ou nós mesmos, né, pesquisando. Então, vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Com relação à escrita da Jordana, quando eu dei aula de ciências também, né, Jordana, e eu li o texto da Jordana, eu fiquei impactada, porque eu faço, quando eu conseguia, né, fazer escrita acadêmica, eu falava assim, não, vou fazer um texto acadêmico, uma página só, e dava algumas regrinhas de citação direta, indireta, e quando eu li o texto da Jordana, me marcou também. Quando a gente lê qualquer coisa que a Jordana escreve, isso impacta na nossa vida. E aí, eu fiquei muito balançada, e já imaginava que outros professores também. Aí, quando chegou a época do TCC da Jordana, eu não estava orientando o TCC. E aí, eu perguntava para a Jordana, lá no café, para a Jordana e para a Márcia, não sei se é essa Márcia que está aqui, se é a sua amiga, a Márcia. Aí, a Márcia estava orientando, e a Jordana, eu vou esperar. Eu falei, ai, meu Deus, que sonho, se eu pudesse orientar o TCC da Jordana, né? E aí, deu certo, só que assim, me pegou num momento que eu estava com 11 orientandos, 12 aulas na pós-graduação, porque a gente está em outra pós-graduação, não tem redução de carga horária, e eu aqui com os trabalhos, né, então, esses erros que os dois professores apontaram são erros meus, porque se eu tivesse orientado corretamente a Jordana, não teria, né, pelo menos os principais erros, né, então, eu me assumo aqui, como responsável, porque muita correria, muito em cima da hora, lendo o trabalho final, mas a gente agora tem condições de arrumar, né, Jordana? Então, agora a gente vai pegar todas as contribuições de vocês, e a gente vai arrumar, porque a Jordana tem condições. E é claro que se eu fosse a Jordana, eu não me escolheria, até eu queria ser orientada pelo professor Jadir, né, eu brinquei, falei, não, eu quero a Jordana, mas aí não dá, é uma formiguinha contra um gigante, né, da sabedoria do conhecimento, então eu me coloquei no meu lugar aqui agora, né, lembrei, eu fui aluna do professor Jadir numa disciplina, na pós-graduação,
E por causa da disciplina dele, eu consegui entrevistar meu pai com relação aos agrotóxicos, né? E foi um texto muito marcante, muito significativo para mim. Quem conseguiu isso para mim foi o professor Jadir, né? Que eu pude valorizar meu pai, a família dele, né? Então, eu tenho muita gratidão ao professor Jadir, e eu preferia ele também, se fosse até para me orientar, né? Então, é isso, agradeço. Eu vou colocar o link aqui porque a gente precisa dessa formalidade, né? Precisamos sair dessa sala e entrar numa outra sala para avaliação do trabalho. Deixa eu só fazer duas, assim, o professor Jardim me fez, eu tinha marcado aqui, só que com relação ao título, né? Tem duas dimensões o título. Se você, professor, você, ó, bingo, professor, que nem, que nem nas quermesses, lá dá o bingo, né? Aqui, ó, a desconstrução da ciência dá a impressão que ele está falando da instituição, né? Se remete à instituição. E a parte de baixo é o conteúdo da instituição, né? A produção do conhecimento, né, em si. Então, você tem duas dimensões que estão dialogando ali, né? Eu tinha feito essa observação e você apontou, e eu esqueci de falar. E a outra coisa, só para não. Assim, eu me incomodo um pouquinho, só para dividir isso com as pessoas, falsear, você falou falsear, né, Jordana, no momento lá. Assim, na filosofia da ciência, isso já está bem, um lugar bem marcado, né? Tem toda uma. Poxa, lembro do Popper e assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Na ciência, a gente trabalha verdade e falsidade. Na pós-verdade, a pessoa trabalha com mentira. Sabe? Eu procuro colocar nesses termos. As pessoas trabalham com mentira, não trabalham com a falsidade, tanto é que tornar falso, né? Algo. Na ciência é algo tranquilo, mas o pessoal mente mesmo, tá certo? Na fake news, é mentira. É uma corrosão do caráter mesmo, sabe? Vamos passar ali então. Falar de novo. Professor Jadir, se quiser sair dessa sala, dá para sair também, ou então fechar a câmera e o microfone dessa sala agora. Essa é da apresentação de TCC, essa que eu estou vendo o senhor. Tá. Peraí.
Tô só esperando o professor Jadir voltar, tá? Tudo bem, professor. Deixa eu ver aqui que eu... Jordana, como eu tive que excluir o professor Jadir dessa sala, eu acho que a gente vai ter que ir para outra sala. Eu posso colocar o link para vocês, aí todo mundo vai para outra sala? Eu vou colocar aqui. Entra no link da sala de avaliação. Vocês têm aí acesso a esse link? Coloca no chat aqui, amor, o link. Tá, eu vou copiar aqui de novo, da sala de avaliação. Aí a gente volta para lá. Ah, tá. Peraí. Aí todo mundo entra nessa sala, por favor. E tem que avisar o professor Jadir para ele voltar na sala de avaliação. Entrei, aham. Isso. Isso. Aí, pede para o professor Jadir, no e-mail, voltar para a sala de avaliação e manda o link para ele, fazendo favor. Ah, tá, só um minutinho. Tá, obrigada.